Ou o pobre é pobre porque quer, ou ele é pobre porque é preguiçoso e porque é vítima da sociedade. Não é nem uma coisa nem outra. Ele é pobre porque ele não tem o conhecimento necessário para sair da pobreza. Você já percebeu que existem pessoas que passam décadas trabalhando e mesmo assim continuam presas exatamente no mesmo lugar? Elas acordam cedo, pegam ônibus lotado, trabalham o mês inteiro, recebem o salário, pagam contas e então tudo começa de novo, ano após ano. Enquanto isso, outras pessoas parecem evoluir cada vez mais. Constroem patrimônio, fazem empresas, multiplicam seu capital, vivem experiências diferentes, ganham liberdade e conseguem mudar completamente o rumo da sua vida. E a pergunta é, por que isso acontece? Será que algumas pessoas nasceram destinadas ao sucesso, enquanto outras nasceram apenas para sobreviver? Segundo o empresário Flávio Augusto, não. Na visão dele, a diferença está na forma como as pessoas enxergam o dinheiro, o trabalho, o risco e oportunidades. Porque a maioria foi ensinada a sobreviver, mas poucas aprenderam a enriquecer. Desde pequenos, milhões de pessoas recebem praticamente o mesmo roteiro de vida. Estude, consiga um emprego, tenha estabilidade, trabalhe até se aposentar. E durante muito tempo, isso parece fazer sentido, porque estabilidade transmite segurança, o salário transmite proteção, e a rotina transmite um conforto. Mas existe um problema silencioso nisso tudo. Quase ninguém ensina como construir riqueza de verdade. Ninguém ensina como criar algo próprio. Ninguém ensina como transformar habilidades em dinheiro. Ninguém ensina como construir um patrimônio e nem como gerar valor em escala. E talvez exatamente por isso que tantas pessoas vivem cansadas, mas nunca conseguem crescer financeiramente, porque estão sempre trocando tempo por dinheiro. Muita gente não empreende porque tem medo, porque é muito arriscado. Esse é o que é o perigo, entendeu? Eu tenho medo de empreender. Meu amigo, você deveria ter pavor do INSS. E é aqui que entra uma das ideias mais fortes defendidas por Flávio Augusto. Quem apenas troca tempo por dinheiro sempre terá um limite. Pense nisso. O salário tem teto. O dia tem apenas 24 horas. O corpo cansa e o tempo passa. E não importa o quanto alguém trabalhe, existe um limite físico para quanto essa pessoa consegue produzir sozinha. É por isso que muitas pessoas trabalham cada vez mais, mas continuam financeiramente pressionadas, porque esforço sem direção não gera liberdade. Enquanto milhões de pessoas passam anos esperando um aumento, existem outras aprendendo a vender, aprendendo a empreender, aprendendo a resolver problemas, aprendendo a criar algo que continue gerando valor mesmo sem depender apenas do próprio tempo. Flávio Augusto acredita que enriquecer começa muito antes do dinheiro aparecer. Começa na mentalidade, porque antes de alguém mudar de vida financeiramente, ela precisa mudar a forma como pensa. A maioria das pessoas busca a segurança acima de tudo, mas os grandes resultados normalmente exigem desconforto, e esse talvez seja um dos pontos mais difíceis de aceitar. Porque o ser humano gosta do previsível, gosta do seguro, gosta daquilo que já conhece. Só que o crescimento quase nunca acontece dentro da zona de conforto. Quem cresce precisa aceitar riscos, enfrentar críticas, tomar decisões difíceis e continuar mesmo quando ninguém acredita. E Flávio fala muito sobre isso. A maioria quer garantia antes de começar. Os vencedores começam mesmo sem garantia. A maioria espera o tempo perfeito. Os vencedores agem mesmo com medo. A maioria reclama da crise e os vencedores procuram oportunidades dentro dela. Sonhar é confortável, agir é difícil. Todo mundo gosta da ideia de vencer, mas poucos aceitam o preço da construção. Só que praticamente toda pessoa bem-sucedida passou exatamente por isso. Antes de existir reconhecimento, existiu a dúvida. Antes de existir dinheiro, existiu o sacrifício. Antes de existir resultado, existiu muito trabalho invisível. Então começam a acreditar que enriquecer é algo instantâneo. Só que não.
Riqueza normalmente é construída lentamente, com decisões repetidas, disciplina, aprendizado e persistência. Flávio Augusto costuma dizer que muitas pessoas querem resultados extraordinários, mas continuam vivendo de maneira comum. Querem mudar de vida, mas manter os mesmos hábitos. Querem liberdade financeira, mas não desenvolvem novas habilidades. Querem ganhar mais, mas não aguentam o próprio valor do mercado. Isso leva a uma reflexão importante. Dinheiro não costuma perseguir pessoas. Dinheiro costuma perseguir valor. Quanto mais problemas alguém consegue resolver, mais valiosa essa pessoa se torna. Pensa nos empresários mais ricos do mundo. Eles não enriqueceram apenas porque trabalharam duro. Milhões trabalharam duro. Eles enriqueceram porque criam algo útil para a gente. Resolvem problemas, criam soluções e constroem negócios. Eles geram impacto em escala. E Flávio Augusto acredita muito nisso. Ele acredita que vender é uma das habilidades mais importantes que alguém pode desenvolver. Porque vender não significa apenas oferecer produtos, é convencer, comunicar e gerar confiança. Ele mostra o real valor. Quem aprende a vender, aprende a abrir portas. E a própria história dele gira em torno disso. A própria história de Flávio Augusto gira em torno de vendas. Antes de se tornar milionário, antes da fama, antes das empresas, ele começou pequeno, vendendo relógio nas ruas, sem glamour, estrutura ou dinheiro sobrando. E talvez muita gente olhasse para ele naquela época e não enxergasse nenhum futuro extraordinário. Mas existe algo poderoso nas pessoas que decidem continuar mesmo sem reconhecimento. Porque enquanto muitos desistem cedo, alguns persistem o suficiente para mudar completamente a realidade. Ele não nasceu em um berço de ouro, não começou cheio de vantagens, mas ele tinha algo raro, disposição para agir, e isso faz muita diferença. Outra ideia muito forte que Flávio Augusto defende é sobre responsabilidade. Existe uma cultura muito grande de terceirizar a culpa do governo, da economia, da família, do chefe, a culpa é do teu passado. E claro, existem pessoas que enfrentam dificuldades reais. Existem desigualdades, obstáculos enormes. Mas segundo Flávio, a pergunta mais importante não é por que a minha vida ficou assim? A pergunta mais importante é o que eu posso fazer a partir de agora? Porque quando uma pessoa assume a responsabilidade, ela recupera poder, ela começa a parar de esperar que alguém salve sua vida e começa a construir o seu próprio caminho, mesmo que devagar, mesmo que pequeno, mesmo que seja difícil. E talvez seja exatamente aí que muitas histórias começam a mudar. Decidir estudar mais, aprender uma habilidade nova, parar de desistir tão rápido, usar melhor o tempo, começar algo próprio, foque no futuro. Talvez uma das maiores diferenças entre pessoas comuns e pessoas extraordinárias seja a capacidade de continuar mesmo sem recompensa imediata. Flávio Augusto também fala muito sobre visão, sobre pensar além do presente, porque pessoas pobres financeiramente muitas vezes tomam decisões apenas pensando no hoje, no agora, enquanto pessoas que constroem riquezas aprendem a pensar no longo prazo. Elas entendem que algumas decisões de hoje podem mudar completamente os próximos 10 anos. Isso vale para tudo, desde estudos, negócios, hábitos, amizades e dinheiro. Toda escolha carrega consequências futuras. E talvez muita gente esteja vivendo uma vida que não gosta, porque passou anos tomando decisões automáticas, sem direção, sem estratégia e sem propósito, apenas sobrevivendo. Mas sobreviver e viver são coisas diferentes. Sobreviver é apenas pagar contas. Viver é construir possibilidades. E Flávio Augusto acredita que empreender vai muito além de abrir empresas. É criar soluções, assumir um protagonismo e parar de depender completamente dos outros. Mesmo alguém empregado pode ter mentalidade empreendedora, pode buscar evolução, novas habilidades, rendas extras ou algo paralelo. Porque no mundo atual, quem depende apenas de uma fonte de renda vive vulnerável. E talvez esse seja um dos maiores alertas da nova economia. O mercado muda muito rápido.
As profissões mudam rápido, tecnologia muda muito rápido. Quem não evolui fica para trás. Por isso Flávio insiste tanto na importância do aprendizado contínuo, porque conhecimento gera valor e gera oportunidades. E uma pessoa que sabe vender tem mais oportunidades. Uma pessoa que sabe liderar tem mais oportunidades também. Só que existe um detalhe importante nisso tudo. Aprender dói, crescer dói, mudar dói e evoluir dói. Porque exige abandonar versões antigas de si mesmo, abandonar o conformismo. E talvez isso poucas pessoas consigam resultados extraordinários, porque poucas pessoas estão dispostas a suportar o processo completo. Mas a vida normalmente recompensa quem continua. E talvez hoje seja exatamente o dia em que alguém precisa ouvir isso. Você não precisa ter tudo resolvido para começar. Você não precisa ser perfeito, não precisa saber de tudo, não precisa esperar o momento ideal. Você só precisa dar o primeiro passo, porque sua vida pode mudar, sua condição financeira pode mudar, sua mentalidade vai mudar, o seu futuro também pode mudar, mas nada muda até que você decida mudar isso primeiro.